Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Conversemos sobre comodato, o primeiro dos contratos do gênero empréstimo. Vamos a ele? O comodato é o empréstimo de bem infungível, de coisa certa, determinada, única. É formado, olha, por dois sujeitos. Alguém chamado comodante. O comodante é aquele, que entrega algo em empréstimo. No meu exemplo, ele está emprestando o celular dele. Sim, alguém chega com você e fala, me empresta seu celular, tenho que fazer uma ligação de emergência. Você, caso empreste, será chamado de comodante. Essa pessoa aqui, que vai usar o celular, é chamado de comodatário. Então os sujeitos são comodante e comodatário. O bem será chamado de bem comodado. Bem comodado. Aqui. Podemos chamar também de bem incomodato. Olha, esse comodante, a princípio, não tem obrigação alguma, a princípio. Então, esse comodante, já que ele não tem obrigação, só outra parte que tem, então temos aqui um contrato gratuito. Contrato gratuito por quê? Porque só gera obrigação para uma parte. Gratuito nesse sentido unilateral. Não é, portanto, um contrato sinalagmático, porque não gera obrigação mútua. Então, o comodante aqui apenas entrega a coisa, e quando ele entrega a coisa é que começa a ver o contrato. Daí se dizer que comodato é um contrato real. Ele não nasce da combinação, ele não nasce do acerto, ele nasce da entrega. Então, note que aqui ainda nem houve contrato, porque ele não colocou a mão no celular. A partir do momento que esse celular sair aqui do domínio fático do comodante e passar aqui para a posse do comodatário, aí é que teremos o contrato. Esse comodatário aqui tem várias obrigações. Esse comodatário aqui, primeiro, ele deve usar a coisa e deve conservar a coisa, olha, como se fosse sua. Como se sua fosse. Como se sua fosse. Agora isso daí tem que ser interpretado assim teleologicamente, vontade do legislador. Não quer dizer que ele vai usar como se fosse dele, vai que ele usa mal as coisas dele. Vai que ele não cuida das coisas dele. Não é isso que a lei quer dizer. O que a lei quer dizer é que tem que usar bem, tem que conservar bem. Também deve esse comodatário usar a coisa segundo sua finalidade, quer dizer, não desviar o uso. Não desviar o uso. Não desviar o uso. Então, se celular serve para falar e ouvir, no meu tempo era assim, só falar e ouvir. Então, aliás, isso aqui é um celular StarTAC, tá vendo aqui, tem até antena aqui, então é aqueles que só fala e escuta mesmo. Então, estamos em 1994, nessa cena aqui, pronto, tá explicado. Pois é, então se serve para falar e ouvir, tem que usar para falar e ouvir. Não pode usar, por exemplo, como calço para pé, não pode usar como calço do carro, algo desse tipo. Não pode desviar o uso, senão ele está inadimplindo o contrato. E deve também, ao final, olha aqui, restituir a coisa. Restituir a coisa. Esse comodatário é obrigado a pagar toda a despesa de uso da coisa. Então, se for, por exemplo, um celular pré-pago, e esse comodatário, usando o celular, tiver que comprar crédito para usar, ele não pode recobrar essa despesa. Quem pede emprestado um barco aqui, não pode depois querer cobrar o diesel, o combustível que usou no barco. Não pode cobrar o combustível que usou no carro. Então a despesa no uso da coisa cabe toda ao comodatário. E algo importante, se os bens que estão com o comodatário correrem algum tipo de risco, o comodatário tem que salvar primeiro o bem que ele pegou emprestado, primeiro bem comodado. Aqui, salvar primeiro o bem comodado. Significa que se o celular estiver no carro do comodatário e o carro pega fogo, esse comodatário tem que primeiro salvar o celular que ele tomou emprestado, depois ele salva o resto. E a lei fala ainda sobre prazos do comodato. Então, se nada for dito quanto ao prazo, é o tempo suficiente para alguém usar aquilo. Então, se na tua sala de aula alguém pede teu vade-mecum emprestado, supõe-se que é para aquela aula. Esse comodante aqui, embora não tenha nenhuma obrigação,
a lei vai dar a ele uma restrição. Ele não pode tomar a coisa enquanto durar o prazo do comodato, a menos que ele pague perdas e danos por tomar adiantado. Existe um tipo estranho de comodato, chamado comodato ad pompam, também chamado ad pompam velos tentationem. É você tomar algo fungível emprestado, mas sem consumir a coisa. Por exemplo, você pede emprestado R$10, mas é para deixar essa nota aqui, ó, de enfeite, exposta em algum local, e aí você vai devolver a mesma nota de R$10. Então você tomou algo fungível, mas não consumiu a coisa, entregou o mesmo algo. Isso é chamado de comodato ad pompam, ou ad pompam velos tentationem. Maluco, cara. E se mais de uma pessoa tomar algo emprestado, a responsabilidade é solidária, quer dizer, um comodatário tem que estar vigiando o outro, porque a responsabilidade ali não vai ser dividida, não se vai perguntar quem foi culpado pela perda da coisa. Todos ali vão estar na reta. Se esse comodatário não devolver esse celular, se ele der pino, se ele der cano, esse comodante aqui tem várias disposições normativas em favor dele para receber o bem de volta. Primeiro, ele pode arbitrar um aluguel pena. Olha o nome, aluguel pena, que não é aluguel. Na verdade, é como se fosse uma strength, é como se fosse assim uma multa diária, mensal, semanal, e ele pode arbitrar esse aluguel pena. E esse comodatário aqui, ó, que está em moda em devolver a coisa, vai ter que, independente de devolver a coisa, ainda pagar esse aluguel pena. Diz a lei que se for muito alto, o juiz pode diminuir. Independente de pagar aluguel pena, ainda vai ter que pagar todas as perdas e danos consequência do atraso dele para devolver esse celular aqui. Então, por exemplo, se ele deixou de vender o celular para alguém porque estava na mão desse comodatário, esse comodatário, além de devolver e pagar aluguel pena, ainda vai ter que pagar o que ele perdeu ou deixou de ganhar. E se ainda assim esse comodatário não devolveu o bem, reintegração de posse no peito dele. Esse comodante aqui, quando for retomar a coisa, deve constituir em mora, ou seja, deve avisar formalmente de que esse comodatário está atrasado e que ele agora está em mora. Que ele agora deve aluguel pena, que ele agora deve perdas e danos. E que ele agora vai pegar o bem. E enquanto esse comodatário estiver em mora, estiver no atraso, ele é responsável por qualquer coisa que aconteça com esse bem. Mesmo se for caso fortuito ou força maior, dane-se, ele é responsável. E caminhando para os finalmente, eu deixo algo que é ao mesmo tempo uma informação, um aviso e um alerta. Quando alguém empresta algo a alguém, quando alguém cede algo incomodato a alguém, corre um risco muito sério, muito grave. E nem é do comodatário não devolver. É porque lá em obrigações, artigo 238, está escrito o seguinte: se enquanto esse bem estiver com o comodatário, se o bem se perder ou se deteriorar sem culpa do devedor, ou seja, sem culpa do comodatário, sem culpa de quem tomou emprestado, adivinha? A lei fala, sofrerá o credor a perda. Em português, se você emprestar o teu vademecum para alguém e essa pessoa, sem culpa, perdeu o vademecum, quer dizer, se tomarem um vademecum pegar fogo ou quebrar ou rasgar e essa pessoa não tiver culpa, ela não te deve um centavo. Então não existe aquele papo de que quem toma emprestado é responsável pela coisa. É responsável para cuidar bem, não agir com dolo. Mas se sem culpa de quem tomou emprestado a coisa se perder, azar de quem emprestou, azar do dono. Beleza? Agora que conversamos sobre comodato, tratemos sobre o segundo dos contratos do gênero empréstimo, mútuo. Vamos a ele? É isso.